E aí pessoal, aqui quem fala é o Everton Miranda da Comp, do Projeto em Candeia, do treinamento Top of Life. Nós vamos começar agora mais um podcast e nesse podcast nós vamos falar sobre liderança. Eu escolhi esse tema porque o nosso país precisa de uma nova liderança, precisa de novos líderes na política, nas empresas, na religião, na arte, no esporte. Nós precisamos de novos líderes com coragem, com senso de justiça, com amor por aquilo que faz. Então é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, para o progresso do nosso país, que nós possamos encontrar, produzir, capacitar e perceber, seguir essa nova liderança. Então, nesse podcast, eu vou apresentar para vocês 11 atributos fundamentais para a liderança. Se você já exerce um papel de liderança ou se você pretende exercer um dia um papel de liderança na sua vida, anote todos esses atributos, fique atento ao que eu vou te falar, porque eu vou repetir. Esses 11 atributos são fundamentais para você exercer a liderança em qualquer área de atuação, tá certo? A primeira coisa que nós precisamos entender é que um líder, um papel de liderança, ele não vem a partir de algo que não tem o consenso das pessoas, que não tem a aprovação dos seus seguidores. Você pode ter um coordenador no papel, você pode ter um gerente no papel, você pode ter um diretor, um presidente no papel, mas um líder precisa ser feito, ele precisa ser construído, É preciso ter consentimento, concordância dos seguidores para que haja, para que exista um processo de liderança. Então, se você tem, por exemplo, uma equipe de 30 pessoas, você pode nomear de maneira particular um líder. Você pode colocar no papel, fulano de tal vai ser o nosso líder. Mas se ele não for um líder de verdade, em pouquíssimo tempo ele vai cair. Porque um líder, ele nasce de maneira própria, ele nasce de maneira natural dentro de uma equipe. Os seguidores escolhem o seu próprio líder, porque ele causa inspiração, ele causa confiança, ele gera coragem, Ele demonstra senso de justiça, isso é fundamental. Então eu vou falar para vocês esses 11 atributos fundamentais para a liderança de maneira muito objetiva, tá legal? Então vamos lá. O primeiro atributo da liderança é a coragem. O líder, ele tem que ter uma coragem inabalável. Ele tem que demonstrar confiança, ele tem que demonstrar muita coragem naquilo que ele está fazendo. Ninguém quer seguir uma pessoa que demonstra fragilidade, que demonstra insegurança. Eu lembro de uma frase do Mahatma Gandhi que ele diz o seguinte: o medo, ele serve para alguma coisa, mas a covardia não. Eu vou repetir. O medo, ele serve para alguma coisa, a covardia não. Então, o líder, ele não pode ser covarde. Ele tem que acreditar naquilo que ele faz. Ele tem que amar aquilo que ele faz. Ele tem que demonstrar total confiança. Tem um vídeo que eu fiz que se chama O Medo Não Pode Paralisar os Seus Sonhos. Se você não assistiu esse vídeo, coloca no YouTube depois. O Medo Não Pode Paralisar o Seu Sonho, Everton Miranda, que você vai ver um vídeo específico sobre isso que eu estou falando agora, que fala sobre o medo. Todos nós sentimos medo, mas o medo não pode paralisar a sua ação, ele não pode paralisar o seu sonho, ele não pode paralisar o seu objetivo. Então é fundamental que o líder, diante de um obstáculo, diante de uma barreira, diante de uma dificuldade, de uma adversidade, que ele consiga controlar isso e que ele tenha uma coragem suficientemente forte para ultrapassar essa barreira, para ultrapassar esse obstáculo. Então esse é o primeiro atributo da liderança, uma coragem inabalável. O segundo atributo da liderança é o autocontrole. Uma pessoa que não consegue dominar os seus sentimentos, que não consegue ter controle sobre si mesmo, nunca vai conseguir controlar outras pessoas. Então é fundamental que o líder, ele consiga ter autocontrole, que ele tenha alfabetização emocional. Eu não posso me descontrolar diante das situações do dia a dia. Eu não posso perder o meu nível de qualidade diante das barreiras do dia a dia. Então o autocontrole, ele é fundamental.
Quando eu demonstro isso para as pessoas que estão na minha equipe, quando eu demonstro isso para as pessoas que acreditam no meu trabalho, quando eu demonstro isso para os meus funcionários, para os meus colaboradores, para os meus seguidores, as pessoas elas acreditam em mim e elas começam a me seguir, elas começam a me admirar e elas percebem que eu tenho um autocontrole sobre as minhas ações e que eu posso contribuir nessa jornada, que é uma jornada longa, difícil, trabalhosa, mas que precisa sim de um líder que tenha muita confiança e autocontrole, tá certo? Então, o autocontrole é o segundo atributo de um grande líder. O terceiro atributo de um grande líder é que essa pessoa tenha um agudo senso de justiça. O líder, ele precisa ser uma pessoa justa. Você não pode ser injusto com as pessoas. Você tem que mostrar imparcialidade. Você tem que ser uma pessoa extremamente justa e demonstrar respeito pelos seus seguidores. Quando você mostra para as pessoas esse seu senso de justiça, as pessoas te respeitam mais, elas acreditam mais em você, elas confiam mais em você. Então o senso de justiça é fundamental para qualquer pessoa que queira exercer um papel, uma função de liderança. O quarto atributo é firmeza na tomada de decisão. Um líder, ele tem que demonstrar firmeza naquilo que faz. Se você é uma pessoa que oscila na sua decisão, que muda de opinião o tempo todo, fala uma coisa, daqui a 20 minutos fala outra, daqui a meia hora fala outra, daqui a 1 hora fala outra, as pessoas que te seguem, né, os seus colaboradores, as pessoas que estão perto de você, as pessoas que acompanham o seu trabalho, elas vão olhar para você de uma maneira com pouca admiração e pouca confiança, né? Ela vai ver que você oscila muito na sua decisão, que você não demonstra firmeza. E um líder, ao não demonstrar firmeza na sua decisão, ele perde a confiança das pessoas que são os seus seguidores. Então é fundamental que o líder ele tenha firmeza nas suas decisões, tá? O quinto atributo da liderança é a definição de plano. Um líder bem-sucedido, ele precisa fazer um bom planejamento daquilo que faz. O líder, ele precisa saber hoje aquilo que ele vai fazer amanhã. Ele precisa antecipar suas ações. Ele precisa ter clareza naquilo que ele faz. Ele precisa ter planos bem definidos. Um líder que não tem planos bem definidos, ele demonstra fragilidade no seu processo de trabalho, porque ele não demonstra confiança, ele vai perder tempo, ele não vai ter firmeza no seu comando, ele não vai conseguir elaborar o seu dia de uma maneira eficaz. Dificilmente ele vai atingir a alta performance no seu trabalho. Então é muito importante que um líder saiba definir bem os seus planos. O sexto atributo da liderança é que esse líder, né, essa pessoa que queira exercer um papel de liderança, ela seja uma pessoa que ela esteja acostumada ou que ela tenha essa prática comum, né, no seu dia a dia de dar mais do que receber. Isso é fundamental, isso é importantíssimo para qualquer pessoa que queira exercer uma função de liderança. Você precisa dar muito, muito, muito mais do que receber. Quando você dá muito mais do que recebe, as pessoas confiam em você, não é? As pessoas elas sabem que você é uma pessoa que tem o hábito de dar mais do que recebe. Quando você se dedica por outras pessoas e você exerce a liderança pelo exemplo, as pessoas confiam em você, elas te admiram, elas querem seguir você, elas querem trabalhar com você. Isso é fundamental para qualquer pessoa que queira atingir, né, queira exercer uma função de liderança. Você precisa entender a lei do dar e receber. Você precisa saber dar e receber. E no papel, na função de liderança, você tem que dar muito mais do que você recebe. Você tem que fazer muito mais do que as pessoas esperam. Você tem que entregar muito mais do que as pessoas imaginam que você vai entregar. É assim que você atinge a alta performance, é assim que você vai chegar mais rápido num estado de liderança de alto nível, tá certo? Então esse é o sexto passo
para uma liderança de alto nível, o hábito de dar mais do que receber. O sétimo atributo da liderança é um atributo importantíssimo, que é você ter uma personalidade agradável. Você precisa ser uma pessoa feliz, você precisa gostar daquilo que você faz, você precisa ter realmente uma personalidade agradável. Ninguém gosta de fazer negócio, ninguém gosta de estar com uma pessoa que é mal-humorada, que é pessimista, que não acredita no seu sonho, que sempre acha que as coisas vão dar errado, que sempre acha que a crise pode parar o seu sonho, que sempre acha que as coisas sempre tem uma tendência a dar mais errado do que dar certo. Então é fundamental que um líder ele tenha essa personalidade agradável, né? Uma personalidade amistosa, uma personalidade gentil. Isso é fundamental dentro de um processo de liderança. A felicidade ela é algo que você conquista durante todos os dias da sua vida. A felicidade é um hábito. Você precisa escolher ser feliz todos os dias. Você precisa construir essa personalidade agradável. Às vezes você vai estar num dia triste. Às vezes você vai estar num dia que você vai estar com um pouco de mau humor. Você vai estar não vai estar tão alegre como de costume. Mas é fundamental que você tenha o hábito e desenvolva o processo de escolher a felicidade todos os dias, fazendo uma boa ação, sorrindo para as pessoas, né? Citando Gandhi mais uma vez, Gandhi falava que a vida é como um espelho. Sorria para a vida, que a vida vai sorrir de volta para você. Se você tem uma postura feliz, uma postura otimista, uma postura de fé diante da vida, todas as portas vão se abrir para você. As oportunidades vão aparecer na sua vida, tá certo? Então é importante que o líder tenha uma personalidade agradável. O oitavo passo, o oitavo atributo da liderança é a solidariedade e a compreensão. Um líder, ele precisa ser solidário, ele precisa compreender o problema, as dificuldades dos seus seguidores. Ele precisa entender todos os problemas e as dificuldades do seu time, do seu grupo. Ele precisa entender as limitações das pessoas que estão perto dele. E ele precisa ajudar essas pessoas. Ele precisa mostrar o caminho. Ele precisa ser a luz dessas pessoas. Então, um bom líder, ele é uma pessoa solidária e é uma pessoa que tem muita compreensão. Ele entende o que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas vezes o líder ele vai acreditar mais em você do que você mesmo. Isso é fundamental no processo de liderança, tá certo? O nono atributo da liderança é a atenção aos detalhes. O líder ele precisa ter uma atenção incrível com todos os detalhes do seu trabalho. Então é muito importante que um líder tenha, que ele esteja atento a tudo que está acontecendo na empresa dele, tudo que está acontecendo nos projetos que ele está conduzindo. Então ele precisa ser uma pessoa que se envolve com os projetos e que realmente assuma essa posição de líder. Um líder bem-sucedido, ele se envolve nos seus projetos e ele é atento a todos os detalhes que envolvem aquela ação, que envolvem aquela jornada. Então é muito importante que você fique atento a todos os detalhes. O 10º atributo da liderança é a determinação de assumir uma responsabilidade. O grande líder, o líder bem-sucedido, ele está disposto a assumir grandes responsabilidades, não é? Ele está disposto a assumir o erro, ele está disposto a assumir a dificuldade da sua empresa, ele está disposto a assumir os problemas e os obstáculos do seu time. Então o líder precisa de uma personalidade muito forte para assumir essa responsabilidade. Então quando você tem um time, você tem um grupo, uma empresa, e esse time tem uma conquista muito grande, você vai ser o cara que vai pegar o microfone, vai agradecer as pessoas, vai fazer o seu discurso e vai homenagear todas as pessoas que trabalharam com você. Vai dar espaço para que outras pessoas falem o quão interessante, o quão glamuroso, o quão importante foi aquela conquista. Mas quando você perder, quando o seu time falhar,
você tem que ter a determinação de assumir a responsabilidade, botar a cara, né, na fogueira e saber que você é o líder e você precisa responder pelo seu grupo. Uma pessoa que tem o costume de transferir a responsabilidade, né, para outras pessoas, então, ao menor sinal de um obstáculo, ao menor sinal de uma dificuldade, essa pessoa ela transfere o problema para outra pessoa. Isso é uma característica que foge totalmente de um padrão de liderança de alto nível. Um líder ele tem que estar disposto a assumir nessa responsabilidade, assumir o risco, assumir tanto o momento bom quanto o momento ruim, tá certo? Então isso é muito importante para uma pessoa que quer se tornar um líder ou para uma pessoa que já está num cargo, numa função de liderança e quer melhorar ainda mais a sua performance. E por último, o 11º, né, atributo da liderança é a cooperação. Um líder de sucesso, ele precisa cooperar. Ele precisa ser um cara cooperativo com a sua equipe, com o seu time. Ele precisa ajudar, contribuir os seus colaboradores, né? Quando você assume um papel de liderança, você assume um determinado poder. Você assume uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, esse poder, implica em cooperação. Você tem que cooperar com o seu país, você tem que cooperar com seus funcionários, com seus colaboradores, com as pessoas que acreditam em você, com as pessoas que acreditam no seu trabalho, com os seus seguidores. Então você tem que cooperar, né? Você tem que ser uma pessoa cooperativa, você tem que ter um esforço cooperativo para que você exerça o bem comum para todas essas pessoas que estão à sua volta, tá certo? Então esses são os 11 atributos da liderança. Uma coragem inabalável, o autocontrole, o agudo senso de justiça, a firmeza na decisão, a definição de planos, o hábito de dar mais do que você recebe, uma personalidade agradável, a solidariedade e a compreensão, a atenção aos detalhes, a determinação de assumir a responsabilidade e a cooperação, o instinto de cooperação. Se você estudar, se você trabalhar, se você praticar esses 11 atributos que nós falamos aqui hoje nesse podcast, as chances são que você tem grande potencial para se tornar um grande líder. Você tem uma grande chance de realmente inspirar as pessoas, de conseguir mais seguidores e de fazer com que as pessoas acreditem em você, de fazer com que as pessoas queiram trabalhar com você e de fazer com que as pessoas queiram realmente melhorar o país com você, tá legal? Então, repetindo aquilo que eu falei no começo, o nosso país precisa de liderança, as empresas precisam de liderança, a religião, o esporte, a arte, todas as áreas precisam de liderança. Mas o mais importante é que a gente lembre que essa liderança precisa ser exercida para o bem comum. Eu não posso pensar apenas na minha empresa, eu não posso pensar apenas na minha religião, apenas na minha arte ou apenas no meu time, no meu esporte. Eu preciso pensar no bem comum. Eu preciso pensar no meu país, eu preciso pensar no mundo, né? Então é essa liderança que vai fazer a diferença, é essa liderança que vai trazer progresso, que vai trazer felicidade, paz, amor, saúde, sucesso, prosperidade para mim, para você, para sua família, para os seus amigos e para o nosso país, tá certo? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, assina o nosso canal no YouTube que você ajuda a gente demais. Tá legal? Nos próximos vídeos, nos próximos podcasts. Eu acho até que eu falei se você gostou do vídeo, né? Eu tô tão acostumado a falar vídeo, mas é podcast. Dessa vez foi podcast, tá certo? Então eu te vejo no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.